Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React, mais uma entrevista coletiva do professor Abel Ferreira, dessa vez após a boa vitória de ontem sobre o Bahia lá na Fonte Nova. Boa pelo resultado, porque o time não jogou nada, o time foi muito mal. Eu atribuo, minha opinião, tá? Eu atribuo um pouco a demora do Abel em fazer os ajustes, um pouco por mérito do Bahia, ou um tanto por mérito do Bahia, que conseguiu fazer uma proposta que deu um encaixe favorável a eles. E futebol tem disso, né? Cada time entra com uma proposta e dá um encaixe. Às vezes favorece a um lado, às vezes favorece a outro. Então, as escolhas que o Rogério Ceni fez surpreenderam o Abel e o encaixe ficou muito mais favorável ao time do Bahia. Agora, o Abel poderia ter corrigido isso, pelo menos já no intervalo. Mas ele demorou, corrigiu no final e ainda deu tempo. E aí isso a gente pode falar que é um pouco de sorte. Porque normal, quando você corrige um erro muito tarde, não dá tempo. E aí você lamenta. Ontem a sorte nos sorriu. Depois de ter feito cara feia para a gente durante tantos jogos, né? Então, uma hora também ela tem que dar um joinha para a gente. Foi o que a sorte fez ontem. Mas eu não sei se o Abel vai enxergar desse jeito. Conhecendo ele, né? Eu acho que ele vai falar outra coisa. Mas vamos ver. Sem julgar antes, né? Vamos ver o que ele fala. Por que ele demorou tanto para acertar o time, principalmente no comando do ataque? Né? Onde claramente o Rony não estava fazendo um bom jogo. E o certo seria colocar o Flaco Lopes ali no comando do ataque como referência. Quando colocou, saiu o gol. Mas vamos lá, vamos ver o que ele fala. Tive a oportunidade de ver a meia-final, não pude assistir a este jogo, mas dar os parabéns ao futebol feminino. Palmeiras, estão todos parabéns. A estrutura, a sua comissão técnica, as suas jogadoras, parabéns ao futebol feminino. Falando do que tu estavas a dizer, se nós repararmos, ainda hoje houve uma equipa que jogou às 11 da manhã, que foi o Corinthians, e um jogador do Corinthians falou: o cão é difícil jogar com calor. Bom, primeiro ele fez uma manifestação rápida aí a respeito do título paulista feminino conquistado pelo Palmeiras em cima do Corinthians. Finalmente ganhamos uma final em cima delas. E que isso seja uma virada de chave também, que isso passe a ser uma rotina, que já estava realmente incomodando a gente ver tudo que é campeonato que o Corinthians estava batendo no Palmeiras, né? Femininos, né? Falando em campeonatos femininos. Então, ontem as meninas conseguiram ser campeãs paulistas em cima do Corinthians e que seja o primeiro de muitos. Calor, nós sabíamos, hoje tínhamos não só o Bahia, que vinha de 5 jogos sem ganhar, a precisar de ganhar, com a mesma pressão que tem o Palmeiras de ter que ganhar todos os jogos, porque não depende dele. Com o calor do jogo, o gramado, na minha opinião, não é dos melhores, mas como tu disseste bem, tivemos equilíbrio, tivemos resiliência, que é a imagem de marca desta equipa. Fomos capazes de lidar com todas as adversidades durante o jogo. E a verdade é que se houve jogos em que nós não tivemos tanta eficácia, e não é, nem foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, e houve jogos também em que nós devemos ser das equipas com mais golos anulados pelo VAR. A verdade é que hoje fomos extremamente eficazes, soubemos lidar e ser resilientes em momentos adversos do jogo, nomeadamente quando sofremos o golo. E nesta reta final o que conta para nós é ganhar, isso é o mais importante, sendo que, como vocês sabem, nós não dependemos de nós estamos a fazer uma campanha melhor que o ano passado, mas como vocês sabem, o Botafogo está a fazer uma campanha brilhante e nós temos que continuar a fazer o nosso. Abel. Bom, essa coletiva foi dada antes do jogo do Botafogo. Com o tropeço do Botafogo, voltamos a depender só de nós. Então ele está reclamando aí da estrutura, como sempre, né? Do horário que marca um jogo, do calor. Então ele mencionou o jogo do Corinthians marcado para as 11 da manhã, reclamou do calor de Salvador, mas não tem que reclamar do calor de Salvador. O
Campeonato Brasileiro é assim. E reclamou do gramado, né? Porque tinha tido jogo um dia antes, menos de um dia antes, jogo da seleção. Então, o gramado provavelmente não teve tempo de receber aquele tratamento mais adequado que se faz após uma partida. Então, é possível que tivesse ali alguns buracos, algumas irregularidades. Mas olhando o jogo, assim, é claro que quem está lá no gramado tem muito mais propriedade para falar, mas eu não notei ali grandes problemas no gramado da Fonte Nova, não. Eu admito que eu achava que ia estar pior. Boa noite, Pedro Canto, canal do Massini. O Felipe Anderson vinha jogando pelo lado esquerdo, hoje jogou pelo lado direito. Queria que você comentasse um pouco sobre, taticamente, o que ele te entrega mais do lado direito do que o lado esquerdo, ou se não existe muita diferença. E também falar sobre esse poder de reação do Palmeiras, né? Mais um passo importante em busca do tricampeonato brasileiro. Obrigado. Olha, eu sei que vocês gostam e eu tenho que responder às perguntas, de falar de forma individual, mas o futebol é um jogo coletivo. Eu acho que vocês deviam falar com a forma como entrou o Vanderlá, a forma como entrou o Lopes, a forma como entrou o Rómulo, a forma como entrou o Menino, o que Rony se sacrificou na fase final para fechar o corredor esquerdo, quando o Bahia não tinha nada a perder e meteu tudo para a frente, quando vinha, mais uma vez volto a dizer, de 5 jogos sem ganhar. O Filipe é um jogador de coletivo. Eu acho que as pessoas acham sempre que os jogadores têm que resolver as coisas como se a equipa de futebol pertencesse a um jogador só. Ele é um jogador de coletivo, é um jogador que nos ajuda à direita, à esquerda, no centro, e acho que realmente, eu já disse isso, acho que lhe falta ser um bocadinho egoísta. Ele é um egoísta. Lembro-me de um lance em que ele tirou a defesa da frente e a seguir tem que chutar, não tem que passar, isso tem que ser um bocadinho de egoísta. O resto é um jogador que nós sabemos o que é que ele nos pode entregar, o que é que ele nos pode ajudar. É um jogador super solidário com a equipa, é um jogador que toda a gente gosta dele, e como vocês gostam de falar individualmente de jogadores e parece que escolhem alvos, estou muito satisfeito com o desempenho dele, estou muito satisfeito com o desempenho da equipa. Espero e quero que os nossos jogadores mantenham este espírito, esta atitude que já vem do último jogo, onde jogamos muito, criamos muito, empurramos o nosso adversário para trás e só conseguimos fazer um golo. Depois cada um olha para aquilo que quer. Eu olho para a produção da equipa e a quantidade que nós produzimos e não fomos eficazes, e hoje não foi preciso produzir muito para fazer tantos golos assim como foi no último jogo, com tantas finalizações, só fazer um. Nós hoje, com muito menos, fizemos mais. Eu vou ao encontro daquilo que vocês dizem. Parabéns ao nosso treinador do ataque, que aproveitou esta semana e top. Treinou mesmo bem, chegou aqui, era mesmo, nós queríamos fazer só 2 golos e fizemos 2 golos, um mais que o nosso adversário. Parabéns ao nosso treinador do ataque. Eu admito que eu não gosto muito quando o Abel chega e fala assim: vocês tinham que perguntar isso, vocês tinham que perguntar aquele outro. Eu acho que o repórter, o jornalista, ele está lá, muitas vezes ele não conhece tanto o futebol quanto o treinador. Porque se o jornalista conhecesse tanto o futebol quanto o treinador, ele seria treinador e não jornalista. Acho que ganharia um pouquinho a mais. Então é normal que se façam perguntas táticas, né? E pergunta, cara, tem que responder. E a tática, ela é, sim, um processo coletivo composto por desempenhos individuais. Então, quando o repórter pergunta sobre o desempenho individual do Felipe Anderson, ele está encaixando no contexto coletivo, no contexto da tática. Ficou muito claro isso na pergunta. Então, eu me incomodo quando o Abel reage mal assim a perguntas bem feitas. Quando a pergunta é cretina, quando a pergunta é estúpida e maldosa, principalmente, pergunta cretina e estúpida, tem que ter paciência. Pergunta maldosa, casca de banana, aí eu acho legal quando dá uma filiponada, né, no repórter que faz esse tipo de coisa. Mas quando a pergunta é simplesmente por desconhecimento, mas ela não tem maldade, eu acho que o treinador tem que ter um pouco mais de paciência para responder. E acho até que o Abel tentou fazer isso com paciência agora, nessa resposta. Quando ele parou de dar bronca, aí sim ele explicou o que ele espera do Felipe Anderson. E eu tendo a concordar quando ele fala que o Felipe Anderson tem que ser um pouquinho mais egoísta.
Eu não sei se egoísta é a melhor palavra, melhor termo. Eu acho que o Felipe Anderson tem que ser mais ambicioso. Tem que ter ambição de fazer o gol. E não só de ficar tocando, quando muitas vezes ele tem a chance de fazer a conclusão a gol. Mas acho que isso é um detalhe também que dá para ajustar, mesmo com o Felipe já numa idade avançada. Só dar uma trabalhada no mindset dele, assim, na hora que ele entra em campo. Isso dá para trabalhar nos treinos, né? Pô, chuta pro gol, chuta pro gol, chuta pro gol. Não tenha medo de chutar pro gol, não tenha vergonha de chutar pro gol, não tenha constrangimento de chutar pro gol, né? E ficar repetindo isso para ele nos treinos, talvez surta um pouco mais de efeito. O fato é que ontem ele não jogou bem. Ele, jogando do lado direito, a gente sempre esperava que quando ele fosse trazido para o lado direito que ele pudesse render mais. É claro que ele não vai fazer essa função quando o Estevão estiver em campo, mas ontem a gente não podia contar com o Estevão, foi uma ótima oportunidade da gente ver ele jogando por aquele setor. E eu admito que eu fiquei decepcionado. Eu esperava muito mais do Felipe Anderson ontem. Ele não fez uma partida, mas nem perto da média, foi bem abaixo da média ontem que ele apresentou em campo. Abel, boa noite. Bruno da Rádio Bandeirantes. Pela segunda vez consecutiva, você mantém o meio de campo com apenas um volante. Fez isso contra o Grêmio, só com o Aníbal, Maurício e Veiga na frente. E, de novo, hoje, mais um jogo muito diferente, né? Contra o Grêmio, o Palmeiras atacou demais e hoje, no primeiro tempo, o Bahia teve mais a bola. Você sentiu falta desse segundo volante no primeiro tempo? E, se me permite uma segunda, eu queria a questão se você sente que o Flaco podia ter entrado antes nesse jogo, porque o Palmeiras, em algum momento, com o Rony caindo, não tinha um homem de referência lá na frente. Ótimas perguntas. Na hora certa. Certinho, eu já tinha isso programado e já sabia quando entrou a que minutos? 35. 30, e já estava tudo programado, vai entrar aos 35, o Rony vai passar para a direita, vai haver um cruzamento de Vanderlei, ele vai entrar ao segundo posto, fazer, já estava tudo, já tinha tudo. Vocês não percebem, eu consigo prever o que vai acontecer. Quero que eu lhe diga, entrou na hora que tinha que entrar, que eu achei que tinha que entrar. Claro que aceito a sua crítica construtiva, podia ter entrado mais cedo, podia ter entrado mais tarde. Entrou na hora certa. Isto é assim, quando se ganha, as substituições foram bem feitas. Quando a gente perde, é porque os que não jogaram é que deviam ter jogado. Portanto, hoje temos que sofrer muito. Temos que pagar o preço para ganhar este jogo. Temos que pagar o preço. Com o quê? Com o nosso esforço, com a nossa resiliência, com a qualidade individual dos nossos jogadores e coletiva. O lance do primeiro golo é qualidade individual do Veiga. Sim, está 1-1 no resultado e o nosso adversário tem uma bola na cara do Everton que mete a bola por cima, e eu estou em crer que é pelo gramado, preciso de ver a repetição, que a bola saltou, estou em crer que a bola não entra pela qualidade do gramado, e eu falo-vos muitas vezes na felicidade que é preciso ter, porque isto é um jogo, ao contrário daquilo que as pessoas pensam que é matemática. Não, já não há jogos fáceis hoje. Às vezes estou em casa e vejo bons programas que vocês têm, e bons comentadores, e às vezes eu acho graça porque parece matemática. Não, nós vamos jogar ali, vamos dar 2 ou 3, isto aqui é... Mas eu, do outro lado, não treino. Não é só uma forma de ganhar. Né? Jogos fáceis já não existem, jogos fáceis. E às vezes o que nos falta é a humildade de entender que vai ser preciso pagar um preço. Ninguém ganha sem resiliência, sem equilíbrio, sem esforço, sem qualidade, sem espírito de equipa, porque o espírito é uma coisa que não se vê, mas se sente. Foi o que vocês viram nos últimos 5 minutos, vocês sentiram o espírito da nossa equipa. O Flaco a correr para trás, o Rony a dar 2 ou 3 carrinhos, o Rocha como podia, o Gomes que jogou ontem. Isso é que temos que valorizar. Dizer à nossa Presidente, obrigado Presidente, pelo esforço que fez e por pôr o jogador à disposição do treinador. Muito obrigado, esta vitória é sua. Eu nunca pensei que se calhar o Murilo se fosse lesionar, mas o futebol é isto mesmo. Jogou ontem, chegou hoje de manhã, jogou hoje 30 minutos a top. Isto é o que eu gosto de jogadores, e é isto que eu quero ver na nossa equipa. Os nossos torcedores, como vocês viram, nos apoiaram mais uma vez. Isso é fundamental, nós estarmos juntos, mas como disse anteriormente, não dependemos de nós estamos a fazer ainda melhor que o ano passado, mas há uma equipa que está a fazer um campeonato brilhante e quanto a isso não dependemos de nós. Vamos procurar manter este espírito até ao fim e depois ver o que é que nos toca. Eu admito que eu não sei, eu não consegui entender. Olha que eu faço react coletivo do Abel já há muitos anos.
eu não consegui entender se ele foi irônico ou não, quando ele fala que sabia o que ia acontecer. Por isso que ele colocou o Flávio Lopes aos 35. Eu quero crer que ele foi irônico. E que ele quis dizer, eu coloquei aos 35 porque eu quis colocar aos 35. Só isso. Porque ele falar que ele sabia que ia acontecer aquilo, desculpa, não sabia. Não dá para saber. Né? Que colocou no plano de... Antes do jogo começar, ele já sabia que ia ser assim o jogo. Não sabia. Porque se soubesse, tinha tornado o jogo menos difícil. Tinha ajustado o plano para o plano ser melhor. Porque o plano de jogo ontem não encaixou. Não foi bom. Nós ganhamos por sorte. E porque o VAR trabalhou bem. O Flávio Lopes tinha que ter entrado no intervalo. Eu não vou julgar o plano de jogo inicial. Acho que faz parte do jogo você traçar um plano e dar certo ou dar errado. Então, um bom treinador que vai bem, é aquele que vê que dá errado e corrige. O Abel corrigiu aos 35 do segundo tempo. Podia ter corrigido antes. A vitória poderia ter sido mais suave, mais tranquila. Não depender da sorte. Mas, ok, deu certo. Muito bem. Antes tarde que nunca. Continuo sem entender por que demorou tanto. E achei legal quando ele valorizou o Rony. Falou assim, o Rony caiu no corredor direito para cobrir o lateral esquerdo deles, que estava descendo bastante naquele ponto da partida. É verdade. O Rogério Ceni, num dado momento, ele tira o Ademir Fumacinha e coloca o Cauli. E aí deixa de ser o lado direito do Bahia, o lado predominante do ataque, para passar a ser o lado esquerdo. E aí o Luciano Juba começou a descer. E o Rony teve que acompanhar. Teve, inclusive, um carrinho que o Rony dá na defesa, já na parte final do jogo, quando ainda estava 1-1. Então, sim, tem que valorizar esses momentos do Rony. Mas o Rony, enquanto referência na frente, não estava funcionando. Mas ele sofreu a falta que deu no gol do Rafael Veiga. Tá bom. Talvez o Flaco também tivesse sofrido essa falta, ou talvez o Flaco tivesse feito melhor. Parece que teria feito melhor. Tudo leva a crer que o Flaco lá na frente teria sido melhor. Então, quanto antes o Abel corrigisse, melhor seria para o Palmeiras. Felizmente, deu certo. Então, tá tudo bem. Abel, Nicolete da ESPN, como você destacou aí, foi uma vitória mais da transpiração do que da inspiração. Então, para o restante aí desse finalzinho de campeonato, o que você acha que pode arrumar no Palmeiras para tentar aí seguir brigando pelo título? E por que hoje não foi da maneira como dos outros jogos o Palmeiras dominou? Você acha que o adversário que se impôs em casa ou tem outro motivo? Não, eu acho que nós não jogamos sozinhos. Vocês sabem que o nosso adversário também tem aspirações de poder entrar na Libertadores e jogou com tudo e jogou bem, obrigou-nos a defender, porque nós não jogamos sozinhos, e vocês sabem quanto difícil é aqui jogar e competir no Brasil. E por falar nisso, eu lembro-me ano passado, a esta rodada, eu até apontei, tínhamos a lutar pelo título Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Atlético, Flamengo e Grêmio. A 4 jornadas do fim tínhamos 6 equipas a lutar por título. Onde é que vocês veem isto? Onde é que vocês veem isto noutro campeonato? Não veem em lado nenhum isto. Chegar a 4 jornadas de fim, ter 6, por muito que vocês gostam de dizer, não, é o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, vocês veem que cada vez está mais difícil. Vocês veem as equipas a investir como nunca. E nós temos que acompanhar, sermos mais resilientes, não vivermos à sombra daquilo que nós já conquistamos, continuar com a nossa identidade, arranjar estratégias e manter este espírito, como se fosse a primeira vez. Cada jogo é como se fosse a primeira vez. E vi jogar aqui ao Bahia, vocês sabem quão difícil é aqui. Quão difícil. E tivemos felicidade no jogo, que também faz parte, aquela que se calhar não tivemos, ou eficácia que não tivemos no último jogo, acabamos por ter nesta, mas é verdade, tenho que concordar contigo,
Hoje foi a vitória do suor, foi a vitória da atitude, foi a vitória do espírito. Às vezes é com a nota artística, como diz, não é? A nota artística, mas nem sempre dá para ter nota artística. E quando não dá para ter nota artística, temos que ganhar. Porque no final de contas, o que conta é ganhar. Ponto. Por muito que a gente queira aflorar, pois, mas o que conta é ganhar. E nós hoje viemos aí com este propósito e dar os parabéns aos nossos jogadores, porque de facto foram bravos, lutaram, sofreram, aproveitaram o momento certo. Se formos um golo, mantemos o equilíbrio e temos a capacidade de ir atrás do golo, com um belo cruzamento do Van der Laar, que eu deixei de fora no jogo em casa com o Grêmio, e eu gosto muito bem. Ele veio falar comigo, lhes vou dizer, professor, porque é que você me deixou de fora? E eu estava à espera mesmo disso, por isto e por isto. Hoje chegou aqui, entrou, jogou muito bem, grande assistência, e o Lopes fez o trabalho que tem que fazer, que eu não, começou o teu colega, já estava tudo pensado, aos 38 minutos vai entrar, estava tudo no plano. Tá de sacanagem. Boa noite. E o Rony fez o que tem que fazer, que é entregar. Ele sabe que tem que matar um leão por dia, eu nunca menti. Não estejam à espera que ele faça o que faz o Neymar, entrega outras coisas, não é? Entrega aquilo que tem, e quando o jogador entrega aquilo que tem, entrega tudo. É aquilo que eu quero dos meus jogadores. Agora ficou claro que ele estava de sacanagem, né? Que ele estava sendo irônico quando ele falou que sabia que ia acontecer, que ia ser assim, assim, assim. Então, na verdade, foi outra forma dele dizer: eu pus aos 35 porque eu quis pôr aos 35. Então, eu não vi ele falar nada muito relevante quanto a ajustes para serem feitos para os próximos jogos, mas eu queria extrair um trecho que ele usou para construir o raciocínio dele, que foi: os adversários estão investindo cada vez mais. Ele falou do equilíbrio, né? Equilíbrio dos jogos, equilíbrio do campeonato. 6 times brigando no ano passado, né? Esse ano temos só 3. Quando ele fala assim, pô, os adversários estão investindo cada vez mais, está cada vez mais difícil de ganhar esse campeonato. Se o técnico tem essa percepção que os adversários estão investindo cada vez mais e gastando cada vez mais para montarem times fortes, será que não é um alerta para o Palmeiras talvez rever sua estratégia de contratação? Porque eu até entendo, de contratação e de montagem de elenco, porque eu até entendo quando o Palmeiras estabelece um modelo de usar a base que está produzindo jogadores extra classe com frequência, mesclar isso com promessas que podem render financeiramente. Quando você contrata promessa é Maurício, é Rômulo, é cara que não é consagrado, que não chega com um salário muito alto. Custa pouco para trazer, não custa muito para manter, e aí sobra mais para você manter o quê? A espinha dorsal dos medalhões. O Everton, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Veiga, que são os jogadores, Marcos Rocha, Mike, que são os jogadores que estão há mais tempo, que têm os salários mais altos, né? Dudu, e que são a identidade do grupo, né? Então, você fazendo essa mescla, você consegue manter um time vencedor. Ok. Mas talvez já esteja na hora de rever essa estratégia e investir mais em jogador pronto, tipo o Felipe Anderson. Temos que ter mais Felipes Andersons na montagem do elenco para o ano que vem, para poder competir com o Botafogo, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, que estão investindo cada vez mais. E agora o Cruzeiro parece estar entrando nessa brincadeira também. Né? O dono do supermercado ali está botando grana que não para mais. Então, se o Palmeiras quiser se manter competitivo para o ano que vem, talvez tenha que rever essa estratégia atual de montagem de elenco, que funcionou muito bem até o ano passado, e este ano já começou a dar sinais de esgotamento, de insuficiência. Precisamos de algo mais, e precisa de mais dinheiro. Como vai fazer isso? Aí é por isso que eu não sou presidente do Palmeiras, a presidente é a Leila, e talvez seja o Savério. A partir do próximo ano, eles vão disputar a eleição no final de semana.
Boa noite, Abel. Gabriel Barcelado, portal Campo Neutro. O futebol se baseia muito em 3 pilares que são cruciais: o físico, o técnico e o mental. Em contrapartida, a gente tático, tem né? um calendário gigante do futebol brasileiro, exige muito do físico, não colabora com o técnico e também leva ao extremo mental. Eu queria que você trouxesse o seu paralelo com relação a isso e dissesse, no seu ponto de vista, o quanto esse psicológico gigantesco da sua equipe, apesar de ter muita técnica, apesar de te entregar muito físico também, eu queria que você dissesse o quanto esse mental da sua equipe te leva a lugares que o técnico prejudicado e o físico prejudicado às vezes não te permitem chegar. Posso acrescentar o tático, técnico, tático, físico e mental. Eu vou dar-te a minha opinião em cima da experiência que eu tenho como jogador e como treinador, como pai. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o lado mental comanda tudo. Esta caixinha que vocês veem aqui, uns têm caixinha mais feia ou mais bonita, mas isto que nós não vemos que está dentro da cabeça de cada um é capaz de fazer coisas mágicas. Eu, se calhar, eu não acreditava que o Gomes hoje tivesse condições de jogar 35 minutos. Mas a presidente ligou-me e disse: pode ser preciso. Pode ser preciso. Vou mandar lá um avião, vou buscar, pode ser preciso. E não é que foi preciso mesmo? Se ela não tem ligado, digo-vos isto de coração, isso mais sincero é impossível, porque é verdade. Ele não tinha jogado. Eu disse, não, pode ser preciso. E entrou e respondeu aquilo que eu se calhar pensei, jogou La Paz, não foi? Veio, chegou hoje de manhã ao pequeno almoço, disse, estás a fazer vestido, estás a Palmeiras? Estava vestido com o fato de treino do Paraguai. Espera aí, tu não... Precisamos, pode ser preciso, não sei se 1 minuto ou 2 ou 5. Portanto, tem muito a ver com aquilo que tu acreditas, a crença que tu tens dentro de ti. E algumas são limitadoras, algumas limitam-nos. Por isso é que eu digo que o maior adversário que nós temos está dentro de cada um de nós e começa aqui. Começa aqui. Muitas vezes... É por isso que a gente fala que é tão importante o nosso comportamento nas redes sociais. Muitas vezes o bobinho ali da rede social fala, mas deixa eu reclamar, eu estou aqui para reclamar mesmo, quero falar o que eu penso. E, cara, não é mais como era antes, em que o que a gente fala no boteco não repercute em nada ou quase nada lá dentro. Porque agora o que se escreve em redes sociais entra no celular de cada um deles. E eles veem. E se virar uma onda grande, se for 1 ou 2 bobinhos falando, não acontece nada. Se essa marolinha vira uma onda, é capaz de mexer na cabeça dos caras. Então, por mais que a gente tenha restrições ao Rony, ao Gabriel Menino, ao Caio Paulista, cara, vamos apoiar esses caras agora que eles estão defendendo a nossa camisa. E vamos deixar para fazer as críticas quando for a hora de renovar o elenco. E isso vai ser depois que acabar o campeonato, quando acabar a temporada. Na hora da montagem do elenco, aí a gente faz pressão. Então segura a ansiedade aí, Zezinho. Segura a ansiedade, porque você atrapalha. Isso é um testemunho que o nosso treinador está dando. Ninguém é proibido de fazer crítica, mas tem hora certa. Então, segura a porra da ansiedade, seu animalzinho de teta. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho. Eu tenho aqui uma pessoa dentro de mim que fala muito comigo, sabem? E às vezes eu tenho que o mandar calar. Eu é que vou falar para ti, não te vou deixar que tu fales comigo. Quando ele está a falar coisas que não me interessam e coisas negativas, eu mando-o calar. Quem vai falar para ti sou eu agora. Tu és bom, tu consegues, acredita, vai dar. O Abel é meio louco, né? Agora ele deu uma de doido. Eu falo sozinho, eu falo com um cara que tem dentro de mim, ele fala comigo. Isso é coisa de maluco, mas funciona. E muitas vezes nós deixamos que o nosso nelinho que temos aqui dentro interfira em tudo. Não dá, não vais conseguir. O outro é que tem tudo, eu não tenho. Quando isto começa a acontecer aqui, gente, mas eu é que vou falar e tu vais estar calado, que tu é que vais ouvir. Eu sou bom, eu consigo, eu sou resiliente, luto até ao fim. E eu ganhar ou a perder,
eu posso-vos dizer isto, a minha opinião, fizemos um jogo muito melhor no Corinthians do que hoje. Muito melhor. A minha opinião. Na minha opinião. Fizemos um jogo muito melhor no Corinthians do que hoje. Sabem qual é a diferença? Hoje ganhamos. E no Corinthians perdemos. Mas a minha opinião como treinador, hoje, no jogo com o Corinthians, fizemos muito melhor jogo. Mas muito melhor. E o futebol é isto. E nós temos que manter a calma, o equilíbrio, tudo vem daqui. E para te dizer, eu se tivesse que escolher uma dessas 4 componentes que tu falaste de rendimento, técnica, tática, física e mental, sendo que todas são importantes, aquela que para mim é o pilar, são os pilares de tudo, é a parte mental. Para mim. É por isso que ele sempre fala sempre faz aquele sinalzinho, né? Que, de fato, todo o resto vem do comando que vem do mental. Né? Eu concordo com ele quando ele fala isso. Mas o Abel, ele tem essa característica de ser muito aberto, né, nas entrevistas. Então, quando ele fez essa brincadeira aí do cara que está dentro dele, com quem ele conversa, na verdade, é um jeito que ele tem de se manter motivado. Então, quando vem os tais pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que a pessoa tem de duvidar de si mesmo, que todo mundo tem suas inseguranças. Então, ele está mostrando o jeito com que ele lida com suas inseguranças. Esse tipo de conversa numa entrevista coletiva, eu acho super legal, porque você não vê isso em outros treinadores, você não vê isso, sabe? Um cara abrindo tantos métodos que ele usa para manter a equipe dele forte e competitiva. Então, ele está contribuindo demais com o futebol brasileiro, dando essas dicas, dando esses exemplos, mesmo que ele pareça meio louco de vez em quando. Aliás, ele parece louco muitas vezes. Mas se souber interpretar, se souber extrair essas dicas que ele está dando, eu acho que seria tão bom para o futebol brasileiro, né? Se todo mundo conseguisse absorver isso. Bom para nós que ele está com a gente, né? Mas isso serve não só para futebol, mas serve para a vida, né? Para você que está assistindo, para a tua vida, para você saber lidar bem com seus momentos de insegurança. Boa noite, professor Tássio Caldas, do BNews. Você estava falando agora há pouco sobre as entradas dos atletas, né? O Vanderlan, o Gustavo Gomes, o Rony. Eu, observando o jogo, eu percebi que, enquanto o Gustavo Gomes ele não estava em campo, o Bahia produzia muito pelo meio-campo ali, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas, né? Com o Tassiano recuando às vezes. E depois que o Gustavo Gomes entrou, o Bahia passou a explorar mais as laterais. E aí você colocou o Vanderlan do lado esquerdo e o Rony fechando mais ali pelo lado direito. O quanto você acredita que essa sua análise tática do jogo foi fundamental, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, para o Palmeiras conseguir fechar os espaços do Bahia e em um lance que, como o Flaco falou depois do jogo, né, no último lance da partida, conseguisse virar o jogo e saísse daqui da Arena Fonte Nova com os 3 pontos, que é muito importante para o duelo contra o Botafogo pelo título brasileiro. Olha, nós fazemos um trabalho exaustivo de observação ao nosso adversário e nós sabíamos que eles construíam a 3, ou com o lateral baixo pela direita ou com o lateral baixo pela esquerda, e começou com o lateral baixo pela direita com o Gilberto, e na segunda parte inverteu. Essa parte tática que estás a falar inverteu, e quando falo lateral baixo fazia situações de 3-1-6, ou se quiseres 3 com o diamante no meio, se chama de losango no meio, centroavante e os 2 homens a dar largura, um ponta de um lado e do outro lado o lateral, e a meio da segunda parte fez a mesma coisa, mas de maneira diferente, deu mais largura pelo Gilberto, o lateral esquerdo ficou por dentro, fazer saída a 3, e nós já tínhamos preparado o que é que íamos fazer se fosse preciso defender o resultado, que é a nossa obrigação. A parte tática é do treinador. Vamos lá, vamos fazer essa leitura rápida aí. No primeiro tempo, em boa parte do segundo tempo, o Bahia atacava muito mais pela direita com o Ademir Fumacinha, e o lateral que subia era o Juba, pela esquerda. Aí, quando o Ceni faz as alterações, ele troca esse lado do lateral. Então, o Gilberto passa a ser a largura pela direita, o Juba fica,
e ele começa a usar o ponta esquerda, que depois das alterações era o Biel, né, fazendo ali os ataques pela esquerda e dando trabalho para o Marcos Rocha. Tá? Vamos lá. Técnica é dos jogadores, a parte física é do nosso preparador físico, a parte mental é nossa, é de todos, mas nós estávamos preparados para essa situação, sim, e fechamos num... Eu não posso estar a dizer tudo, mas sim, fechamos numa estrutura 6-3-1, porque sabíamos que o nosso adversário ia andar muito na frente, o próprio Flaco muitas vezes era ele que saía aqui na meia direita, ao fechar o 6 ou o lateral esquerdo, como é que ele se chama? Do Bahia. O Juba que estava a jogar por ali, portanto, mas fizemos isso nos últimos 7 minutos, tempo de compensação. Foi preciso fechar o resultado, sabíamos que o nosso adversário nos ia atacar e quando temos que fechar, é para fechar, não fazemos as coisas com seriedade, com responsabilidade, e foi isso que aconteceu. Foi olhar para o jogo, ver o que é que o jogo estava a pedir taticamente, ajudar os jogadores nesse sentido. Vocês viram que o Rony estava a ajudar o Rocha por fora, não é a primeira vez que ele o faz, foi preciso defender com unhas e dentes este resultado, sabemos o quanto importante ele é, e foi isso, uma análise bem feita da nossa comissão técnica, boas informações a chegar ao banco, o treinador também calmo e tranquilo para poder tomar as melhores decisões. Calmo demais. E ajudar os jogadores, que é essa a nossa função. Está bem? Calmo demais, demorou demais, né? Acho que o Abel poderia ter feito essas modificações mais rápidas. Eu acho que ele até brincou com esse fato. Eu acho que ele, quando ele faz aquela brincadeira que ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele está sendo irônico com ele mesmo, talvez fazendo uma autocrítica, espero que sim, porque ontem a gente teve muito mais sorte do que juízo. Ontem. Mas aí eu repito, cara, futebol não é ciência exata. Muitas vezes, quando você faz tudo certo, mesmo assim não funciona. Às vezes, quando você faz as coisas não tão bem, dá certo porque algum fator ali funciona muito bem. E ontem foi a precisão nas finalizações. Então, esse cruzamento do Vanderlan, que o Flaco Lopes se antecipa ao marcador, mergulha na bola, dá um peixinho e mete uma tijolada que bate no travessão e entra. Pensem, se a cabeçada não fosse tão forte, ela ia bater no travessão e ia bater na risca. Por que ela vai um pouco mais para frente e pinga dentro? Porque foi uma porrada. Então foi uma precisão muito grande, uma combinação de força e direção e altura, né? Perfeitas. Então, deu certo. Absolutamente aleatório, assim como foi muito aleatório uma ou 2, ou 5, ou 10 dúzias de gols que a gente já perdeu, já deixamos de fazer. Então, o futebol é isso. Né? No fundo, é tudo uma grande estatística, e uma hora vai dar certo. O Palmeiras vai se mantendo competitivo, mesmo com as coisas não dando tão certo, e aí, quando dão certo, a gente lucra. E estamos novamente colados do Botafogo, estamos prontinhos para assumir a liderança na rodada 36, vencendo o Botafogo aqui no Allianz Parque. Pode até ser que a gente assuma essa liderança na próxima rodada, porque o Botafogo está abalado, está nervoso, está ansioso, está dividindo as atenções, não está sabendo lidar com a pressão e vai jogar contra um Atlético com Vitória, vai jogar com o Atlético Goianiense, somos nós. Vai jogar com o Vitória, que está num ótimo momento, quase se livrando do risco de rebaixamento, ainda está sob risco, o que é legal, que vai fazer com que eles continuem jogando a pleno, mas está num ótimo momento, e o Botafogo pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, pode até ser que essa vitória, já favas contadas do Botafogo em cima do Vitória em casa, não aconteça. E se acontecer mais um tropeço do Botafogo, e a gente viu isso acontecer no passado, aí os caras começaram a tropeçar seguidamente. Então já são 2 empates seguidos, pode vir o terceiro,
E se acontecer e o Palmeiras ganhar do Atlético Goianiense, que tem plenas condições de ganhar, porque é um time que já está rebaixado e já não tem mais expectativa alguma no campeonato, passa o Botafogo. E passando o Botafogo, joga pelo empate no Allianz Parque. Vocês já pensaram nisso? Bom, um jogo de cada vez, né? Vamos ganhar do Atlético Goianiense, vamos ver o que o Botafogo apronta, e aí sim, na rodada 36, e com tudo para cima dos caras, para assumir a liderança a 2 rodadas do fim. Né? Pela primeira vez, líderes da rodada 36, e aí ganhar o campeonato. Espetacular. Né? Tomara que aconteça. Estaremos aqui, documentando tudo, opinando tudo, olhando tudo, analisando tudo e vindo trocar ideia aqui com vocês. Obrigado, amigos, pela companhia. A gente se vê na cobertura de Atlético Goianiense e Palmeiras no sábado, no final da tarde. A gente já vai estar entrando no ar para fazer a cobertura do jogo. Um grande abraço, saudações alviverdes.